Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aulinha de solos. Então, eu estou preparando um material aqui para a gente começar, mas vocês sabem que solos do terceiro ano é a parte das tecnologias, assim, toda a questão de topografia, de levantamento, de mapeamento de área, das tecnologias para planejamento do uso do solo, planejamento conservacionista, é agora em solos do terceiro ano. Então, eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês. Vamos ver se dá certo. Visualizar. Achei. Ah, que beleza, deu certo, né? Eu estou acompanhando aqui pelo outro computador para eu poder ver bem certinho. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar com o estudo da engenharia geográfica. Então, a questão da engenharia geográfica, esse termo, engenharia geográfica, ele engloba... Deixa eu ver, será que alguém entrou? Ah, não. Então, engenharia geográfica engloba todos os termos, todas as tecnologias para uso no solo. Então, para uso de planejamento de áreas, para questão assim, de ambiente, comparação de um período com outro, para ver se houve degradação numa área, numa região. Então, nesse termo, engenharia geográfica, a gente engloba todas as ciências relacionadas para a questão de planejamento, de uso do solo, de manejo, e de outras engenharias também, não é só a agronomia que utiliza tecnologias da engenharia geográfica, né? O engenheiro florestal, o engenheiro civil, todas as engenharias que precisam de algum uso tecnológico, de alguma ferramenta para um planejamento específico de uso do solo, ou de uso da área, ou de comparação de desastres, o pessoal do meio ambiente também, da climatologia também usa. Então, é uma infinidade de áreas que utilizam a engenharia geográfica. A gente, dentro da agronomia, a gente utiliza mais essas tecnologias para mapeamento de levantamento de uso do solo, para a questão de regularização fundiária, para acompanhamento de obras, né, acompanhamento de planejamentos de área, né, mais para esse lado. Mas o engenheiro civil, por exemplo, utiliza para a questão do acompanhamento de obras, né, de engenharia, e assim por diante. O pessoal da geografia, da geologia, também utiliza essas ferramentas, né, para a questão de estudo do solo, da crosta terrestre, e assim, ó, é uma infinidade de áreas, tá bom? Então, vamos ver mais ou menos quais são essas tecnologias. Então, para que serve? Primeiro, planejamento de áreas rurais e urbanas, para administrar o uso dos recursos naturais, pode ser solo, água, a questão da biodiversidade, de acompanhamento do que está acontecendo no meio ambiente. A gente, dentro da agricultura, também utiliza bastante isso. Vocês sabem que tem as leis ambientais que precisam que estão em vigor e que a gente precisa acompanhar essas áreas, se elas estão dentro dos perímetros ali que deve ser preservado ou não, o que está acontecendo. Então, utiliza a engenharia geográfica também para isso. Para acompanhamento de desenvolvimento de infraestruturas, de obras, né? E para avaliar e monitorar o meio ambiente. Eu estou gravando, Matheus. Então, quais são as ciências que fazem parte da engenharia geográfica? A cartografia, geodésia, fotogrametria, topografia, sensoriamento remoto,
o posicionamento e navegação por satélites, que a gente conhece como GPS, mas esse é um sistema americano. Hoje já existem outros sistemas, nós vamos falar sobre isso também. E os sistemas de informação geográfica, que são os SIGs, que são programas que auxiliam, né, a receber esses dados, essas informações, e trabalhar com eles e transformar eles em algum produto que a gente possa utilizar aí na engenharia. Então, vamos começar hoje. Nós vamos falar sobre cada tópico desses aqui que eu passei, ó, cada área dessa, tá? Vamos de um em um para a gente ver quais que são as diferenças, o que cada área trabalha, quais que são as similaridades, como que uma área ajuda na outra, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a cartografia. Então, a cartografia, a definição, é ciência dos mapas. Quando vocês estudam geografia, a professora Valdete fala de cartografia, ou o professor da disciplina, né, de geografia. Então, a cartografia é uma ciência bem antiga. O homem, sempre que a gente vê na história, o homem tentou, de alguma forma, fazer uma representação do seu local, ou, né, de alguma situação, através de tentar localizar isso, através de mapas, né. Depois, com as navegações, veio também a parte de tentar se localizar, né, no planeta aí onde que eles estavam, né, então sempre o homem tentou fazer mapas, nem que fossem mapas rústicos, mas isso faz parte da história da humanidade. Hoje, nossos mapas são bem elaborados, né, a gente tem mapa com muita informação, então, essas informações geográficas e o uso da tecnologia para processar, para transformar esses dados, né, evoluiu muito. Então, a gente tem mapas com altíssima precisão, né, tanto de terreno, de topografia, como de localização, e de informações que a gente recebe aí por meio das tecnologias que a gente tem hoje. Então, a cartografia, aqui tem alguns exemplos de mapa, ó. Então, um mapa só de limites, né, um mapa político aqui de limite de municípios, aqui, ó, um mapa de zoneamento, né, esse aqui é um mapa de ruas e tal, um mapa de localização de cidade, mas observem que tá as curvas de nível aqui, essas linhas bem clarinhas, ó, que aparecem no fundo ali, são as curvas de nível, então consegue ter uma noção da distribuição da cidade dentro da topografia aqui, ó. Aqui um mapa de distribuição de lotes, né, e aqui um mapa de curvas de nível, ó. Então essas linhas amarelas, vermelhas, são a altimetria, né, a altitude daquela área ali em relação ao nível do mar. Então, a gente consegue ter noção da topografia, né, aqui nesse mapa. Aqui uma plotter, que é uma impressora plotadora, né, de mapas e tal, então, essa aqui é uma profissional, né, consegue imprimir esses mapas em folha A0 e A1, que são folhas grandes, né, então, precisa ter uma impressora especial para isso. A geodésia. Então, a geodésia é a ciência que estuda a forma da Terra, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma imagem de uma geóide, que seria o que fica mais parecido com o formato que a gente tem real da Terra. Então, aquela ideia de que a Terra é redonda, na verdade, não é verdade, né? A Terra não é redonda, a Terra não é uma elipse, né? A Terra tem um formato próprio, um formato único, que não está dentro dessas figuras regulares que a gente conhece da geometria. Então, o estudo desse formato da Terra é uma ciência, e o nome dessa ciência é geodésia. Então, a Terra tem esse formato aqui, ó, que seria a simbologia aqui de áreas mais altas, ó, de maior altitude, as áreas profundas aqui, ó, que estão abaixo do nível do mar, né, questão do nível do mar aqui, então é um formato bem irregular.
E esse estudo da geodésia é muito importante, tanto em topografia, como no georreferenciamento, nas engenharias aí que utilizam levantamento topográfico, né, e levantamento georreferenciado, porque o formato da Terra não é igual em todos os lugares. Então, a gente precisa, por mais que a gente use a elipse, né, ou a elipsoide, como o nosso formato de cálculo, para poder calcular a área e poder calcular a questão da área da superfície da Terra, essa elipsoide não é igual em todo o planeta, justamente porque a Terra não é uma elipse perfeita, né? Ela tem esse formato aqui. Então, para cada região, a gente tem um tipo de cálculo, e esse cálculo que vai determinar os sistemas, né, de georreferenciamento que a gente utiliza aí no mundo. Então, por exemplo, o sistema que a gente utiliza aqui no Brasil é nosso, ele não é utilizado em outro lugar do mundo, na África, no Japão. Cada local tem o seu sistema de cálculo justamente por causa da geóide da Terra. Tá? Depois, quando a gente for falar dessa parte aí de georreferenciamento, essas coisas, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Beleza? Tá. Uma outra área que a gente tem é a fotogrametria. A fotogrametria, ela é uma ciência bem importante, na verdade. Até hoje, né, a gente utiliza ela, embora ela tenha se modernizado bastante, mas ela é uma ciência muito utilizada ainda hoje. Então, a fotogrametria, ela permite que a gente, a partir de fotografias aéreas, a gente consiga fazer mapeamento, consiga produzir mapas com escala, consiga levantar algumas informações, alguns dados, né, que vão ser utilizados aí para a produção de mapas, ou até para levantar esses dados para algum outro serviço que esteja sendo feito, né, de planejamento, de alguma coisa. Mas, antigamente, as fotografias aéreas eram exclusivas e realizadas com aviões, né, a fotografia aérea científica, né. Mas, hoje, com o uso do drone, facilitou muito esse trabalho, porque é muito caro ter um avião, né, é muito caro a questão do combustível, de todo o equipamento, da máquina fotográfica que tem que ter nesse avião, que é uma máquina especial, né, então esse trabalho de fotogrametria era algo que era absurdamente caro alguns anos atrás. E hoje, com o uso do drone, ele vem se tornando cada vez mais acessível. Então, é uma área que está em crescimento, que está em desenvolvimento e que vai ter, assim, uma importância muito grande para várias ciências, né, para a parte da geologia, para a engenharia civil, para nós na agricultura, o drone veio revolucionando mesmo a questão até da agricultura de precisão, né, não só a parte de medição de área, mas a parte de manejo de cultura, de verificar, por exemplo, o que aconteceu numa lavoura, né, questão de laudos e perícias, o drone, ele veio para revolucionar mesmo. Então, essa parte da fotografia aérea é uma tecnologia que eu acho que nós não vamos perder ela tão cedo, né? Ela é uma tecnologia que revolucionou mesmo a agricultura e vai ser cada vez mais comum a gente ter ela, tá? Então, a definição de fotogrametria é uma técnica que permite obter medições a partir de fotografias. Essas medidas de posições vão dar origem às cartas topográficas. As fotografias aéreas oferecem a percepção das 3 dimensões, permitindo, assim, medidas rigorosas de altitude. Então, a gente consegue fazer o mapeamento dos limites de uma área e o mapeamento das altitudes a partir da fotogrametria. Então, é muito legal mesmo essa parte. Aqui, para vocês conhecerem um pouco a questão da história, né? Então, isso aqui começou com a tentativa de tirar fotos
de cima, sobrevoando uma área. Então, essa primeira imagem, né, um homem segurando uma máquina fotográfica, ela está meio desfocada aqui, mas se vocês procurarem no Google, vocês vão achar muitas fotos, né, dessa época que eles estavam iniciando. Então, o uso do balão para se tirar fotografia, isso aqui era com qual objetivo? A questão das guerras, né, de fazer mapeamento de terreno, para pensar uma estratégia de guerra, uma estratégia ali de proteção, né, então, veja, essa tecnologia que nós temos hoje, praticamente ela evoluiu a partir das guerras mundiais e das guerras entre os países. Aqui um pombo segurando não, com uma máquina presa a ele, né, uma máquina fotográfica. O pessoal utilizando aviões para fazer a fotografia. E aqui uma máquina fotográfica antiga. Mãe. Matheus, a mãe está gravando aula. A mãe está lá no escritório. Tá. Então, aqui, ó, o avião que a gente tem hoje, né? Esse avião, ele, na verdade, tem hoje não, a gente já tem tecnologia bem mais moderna, mas, ó, um avião pequeno, mas com uma aparelhagem imensa. Olha o tamanho, né, dessa máquina fotográfica aqui. Então, o avião, ele sobrevoava uma área e vinha tirando fotos. Ele tem que sobrevoar na mesma altitude, na mesma velocidade, para que essas fotos tenham escala, para a gente conseguir produzir um mapa com escala. Então, se tiver variação de altitude, de velocidade, de tudo, vai distorcer a escala da foto. Então, é um serviço muito preciso para conseguir se obter mapas, né, de qualidade. Então, o avião, ele vem sobrevoando as faixas aqui, ó, e percebam que as fotos que ele está tirando, elas estão se sobrepondo, né? Então, existe uma área aqui que chega em torno de 30% aqui, ó, que fica só como área que não está sobreposta, ó, na próxima imagem, mas, na verdade, todas as áreas, em algum momento, vão estar sobrepostas a mais de uma imagem. E precisa disso, dessa sobreposição, para a gente conseguir ter uma visualização em 3 dimensões. Então, a partir dessas imagens, com o uso de aparelhos, de lente e tal, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, a gente consegue obter um resultado em 3 dimensões e visualizar essas imagens em 3 dimensões. Isso, antigamente. Hoje, a gente já, com o uso do drone, o drone capta, a gente já recebe no computador e o computador já transforma, já faz essa sobreposição e transforma aqueles dados do drone numa imagem em 3 dimensões. Então, a tecnologia digital aí melhorou muito esse serviço, mas antigamente era manual mesmo, né? Recebia as imagens, daí com lentes a gente fazia essa sobreposição e a pessoa vinha desenhando a topografia ali de 3 dimensões. Então, aqui, ó, para ter uma ideia dessa sobreposição, né? Cada área dessa aqui, ó, representa uma fotografia, tá? Então, o avião tá vindo, ele tirou esta foto, esta e esta. Ele continua voando, ó, para frente, ele tirou essa foto, essa e essa. Então, sempre vai ter uma área de sobreposição aqui entre as fotos. Aqui parece uma imagem de satélite, mas é uma fotografia aérea, só que com uso de lentes especiais, de filtros na lente, né? Do mesmo jeito que a gente tira a foto com a máquina fotográfica lá, usando lentes ou fazendo mudança de cor ali na máquina digital hoje, né, com o uso de lentes especiais, daria para ter esse efeito aqui nas fotos. O que esse efeito traz para a gente? Facilidade no uso de planejamento, né?
você consegue destacar áreas que você precisa observar alguma informação, né, que nem aqui no caso, isso aqui é um planejamento urbano e está vendo a questão do rio aqui, né, então esse aqui é um rio e aqui a área é urbana, ó, dá para ver bem que é ruas, né, a parte das quadras aqui de uma cidade. Então, destaca, você consegue ver aonde que está a questão da água, aonde que está, ó, isso aqui provavelmente é água, ó, né, uma parte mais inundada aqui, ó, tá vendo que tem os veios aqui, né, provavelmente um parque, alguma coisa assim, né, então, para fazer esse planejamento aí urbano. Aqui uma sequência, ó, de sobreposição das imagens, então elas sobrepostas exatamente no ponto que está repetindo a mesma área em cada imagem, ó, forma uma sequência fotográfica. E esse é o esteroscópio, que é um aparelhinho que é utilizado nesse parestereoscópio, ou seja, duas fotos sequenciais ali, que tenham pelo menos 30% de sobreposição da mesma área para que aparece nas duas fotos, a gente pode utilizar esse estereoscópio para fazer o estudo do relevo e poder obter mapas de altimetria, né, com a questão do relevo. Isso antigamente, né? Hoje já o computador faz isso para nós, né? E aqui a questão da escala. Então, fotos com números menores, vamos supor, a gente tem escalas maiores, porque aparecem mais detalhes. Fotos com números maiores, a gente tem escalas menores, porque a gente consegue observar menos detalhe. Então, quanto menor o número, maior o nível de detalhe que a gente consegue ver numa foto. Então, maior detalhe, maior escala. Ó, aqui uma imagem de fotogrametria, né? Isso aqui é uma imagem, tá vendo? É uma cultura agrícola, ó. Estão vendo que tem linhas, que tá bem bonitinho, né? Provavelmente ou é café ou é laranja, né? Alguma cultura de árvore que tá plantada em linhas bem certinho, ó. Tá vendo? Que interessante, né? Aqui dá para ver bem, ó, os talhões, aqui também é área agrícola, provavelmente experimento, né? Ó, as faixas de plantio aqui, de área que já foi colhida, área que não foi colhida ainda. Ó, a diferença, né, de uma área reflorestada para uma área de pastagem, né, uma área de pastagem mais seca aqui, pastos diferentes, né, provavelmente aqui deve ser grama, né, a área de cidade. Então, a fotografia aérea, ela traz muitos benefícios, né, para a gente conseguir fazer esse estudo. Olha que legal isso aqui, ó, né, a parte de mata, ó, árvores de arborização, os prédios, né, consegue ver muitos detalhes. Isso aqui também com o uso de lentes, né, então dá para destacar a questão da água aqui, ó, então isso aqui provavelmente é água, aqui provavelmente ou área de banhado, alguma coisa assim, né, que tá bem parecido com a água, aqui, ó, solo desnudo, né, área que foi colhida ou que está aberta. Aqui, ó, aqui área de floresta nativa, aqui área de reflorestamento, provavelmente. Ó, aqui as áreas de lavoura, né? Veja que dá para a gente identificar muita coisa a hora que utiliza um filtro, né? O filtro destaca se é o estudo da vegetação, se usa um filtro que destaca a vegetação. Se é o estudo do solo, utiliza um filtro que destaca o solo. Aqui uma foto sem filtro, uma foto natural e panorâmica. Todas aquelas que a gente viu até agora
foram fotos tiradas de cima. Para a gente conseguir ter escala na fotografia, ela precisa ser tirada de cima, né? Aqui na foto panorâmica é uma foto de estudo, mas a gente não conseguiria tirar um mapa a partir desse tipo de fotografia justamente por causa do problema da escala, tá? Então a escala, ela depende da altura que tá o avião ou o drone, que essa altura seja permanente, claro, do aparelho que está tirando também, da máquina, né? Da abertura da lente, da máquina fotográfica, né? Vários fatores ali na máquina, mas principalmente que a gente precisa ter esse ângulo de 90 graus e numa altitude constante para a gente conseguir ter a escala da foto. Então, aqui é uma foto natural também. Ó, uma fotografia panorâmica, né, uma região de litoral, ó, né, uma baía, né, o mar, a praia, aqui a cidade, a área da serra, aqui onde já começa a serra. Aqui, estudos no tempo, né, então, fotos de 1980 e a mesma área em 1997. Então, aqui, ó, uma área que era preservada e que hoje foi uma área minerada, ó. Aqui, mesma coisa, uma área que estava sendo minerada nessa época, aqui em 1980, e depois foi abandonada para recuperação, né? Aqui, ó, o desenvolvimento também dessas áreas de uso do solo, né? Como que elas eram e como que estão agora, né? Então, consegue comparar no tempo. Aqui para a gente ver, ó, são as mesmas fotos, a mesma área, só que com diferentes filtros. Então, cada filtro destaca uma coisa, ó. Aqui é sem filtro, aqui é fotografia natural. E à medida que a gente vai colocando filtros, como que vai destacando alguns pontos, ó. Por exemplo, esses filtros aqui a gente consegue destacar a questão da água, né, e a questão das áreas urbanas, ó. Aqui talvez a gente consegue ver melhor a questão da vegetação, né, apesar de que aqui aparece bem também a vegetação, ó, né, dá para ver que é diferente, que tem área de lavoura lá e aqui é área de reflorestamento ou pastagem, bem interessante. Para fazer estudo florístico, né, de espécies, inventário florestal, né, então aqui um estudo das copas das árvores, ó, foi levantado uma fotografia para poder ver quantos pinheiros, qual que é a densidade de pinheiros numa área, ó, então dá para ver, identificar bem certinho as copas deles, aonde que eles estão, para ver questão de espaçamento e quantos que tem, né, olha que interessante isso aqui, ó, as copas, né, dos pinheiros. E já entramos no próximo ponto aqui, que é a topografia. Então, eu vou deixar por hoje até a fotogrammetria e vou postar algumas atividades lá para vocês irem fazendo e depois, numa próxima aula, eu explico a questão da topografia, beleza? Vão me mandando as dúvidas e vamos trabalhando junto essas atividades e tirando as dúvidas aí. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Obrigada. Até a próxima.